Então, na live de hoje, como a gente tinha falado já, a gente vai ter um bate-papo, né? A gente vai conversar sobre as alterações que acontecem no corpo da gestante, que são inúmeras, né? Tem várias mudanças hormonais, existem mudanças psicológicas, e nós vamos dar assim, a gente vai focar no lado da fisioterapia, né? Então seriam mais as mudanças musculoesqueléticas mesmo, né? Mudanças posturais e tudo mais. E eu chamei a Bárbara. A Bárbara, a gente se conheceu na faculdade, né? A gente estudou junto na PUC de Curitiba. E a Bárbara, ela foi para o caminho da osteopatia e eu fui para o lado da saúde da mulher, né? Para a uroginecologia. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, assim, misturar essas duas visões aí. Verdade. E dá pra misturar bastante, né? Uhum. Você prefere que eu coloque o fone? Eu não sei se tá dando eco. Tá um pouquinho de eco. Coloca o fone, vamos ver. Então, melhorou? Ah, acho que Ficou sim. melhor? Deixa eu aumentar. Uhum. Pronto. Então, boa tarde, mulherada. Meu nome é Bárbara, eu sou fisioterapeuta e pós-graduanda em osteopatia. Eu ainda vou ficar um tempo falando pós-graduanda porque realmente é um estudo muito longo, são 5 anos estudando essas alterações do corpo e eu ainda estou no terceiro, né? Mas passa super rápido. Obrigada, Aline, por me convidar. Esse é um assunto muito gostoso de falar. Acho que tudo que envolve gestação é muito prazeroso, independente se a gente quer um dia ou não, né? Ser mãe, Sim. é super válido a gente sempre aprender. Uhum. Então, para explicar assim um pouquinho sobre o que é a osteopatia, já que ela abrange muitas coisas, mas eu acho que o principal é essa filosofia dela de olhar o corpo como um sistema único e indivisível. Porque, na verdade, se você for pensar, nada do nosso corpo funciona sozinho. Nem uma unha cresce sozinha sem que esteja ali várias outras funções trabalhando para que isso aconteça. E Sim. junto com essas mudanças, né, que acontecem no corpo da gestante, também é super importante a gente observar isso, já que ao longo de todo esse tempo, né, em que a mulher vai sofrer essas alterações, além de ter essas alterações normais, também já tem todos os cuidados que ela tinha com o corpo dela antes, então isso faz toda a diferença. E a osteopatia, o tratamento dela é feito através de técnicas manuais, né? Então a nossa mão ela é constantemente treinada, a sensibilidade dela, para que só no toque a gente consiga observar quais áreas do seu corpo que estão precisando de mais ajuda, e também quais são as estruturas que estão com mais tensão, se tem um bloqueio articular, e também no funcionamento das vísceras ali, né? Toda vez que eu falo víscera, vão ser os órgãos e hoje mais especificamente os abdominais, porque também tem meios de mexer ali sem que precise do uso de medicamentos, né? É muito legal. Então, eu sempre achei a osteopatia muito legal, assim, muito massa. Inclusive, quando a gente se formou no mesmo ano, né? Eu e a Bárbara. E Sim. quando eu saí da faculdade, eu até estava na dúvida se eu ia também para esse caminho da osteopatia. Eu acho muito legal. E realmente, como você falou, até ali no crescimento da unha, tá tudo ligado. Tudo no corpo tá ligado. E Uhum. imagine no corpo da gestante, né? Imagine você tá numa rodinha de amigos ali, enquanto você e seus amigos estão conversando, dentro do seu corpo está formando, está se criando uma unha. Então, como que isso, né? Você tá ali, uma mãozinha tá crescendo uma orelhinha. Então, como que você criar, você formar outro ser vivo ali dentro de você não vai causar, né, tantas mudanças assim no corpo todo. Cortou o Ah, finalzinho, fala de novo. deu uma cortada. Né, não, tava falando que como que você
gerar, né, uma outra vida, assim, dentro de você. Como que você não vai sofrer adaptações, né, no corpo todo, assim. Nossa, exatamente, não existe, né? Uhum. E o mais legal, assim, dá pra perceber o quão incrível é o corpo dele se adaptar a tudo isso, né? Além de você estar gerando ali outra vida, tudo em você acaba se modificando e o teu corpo vai compensando para que você, ao mesmo tempo, continue normal. Isso, exatamente. É. É uma série de compensações, assim, e é engraçado que é claro que a gestante, ela, com essas adaptações, elas podem causar muito desconforto às vezes, né? E Uhum. só que ela entendendo o motivo desses desconfortos, ela mesma consegue ajeitar uma postura ali, às vezes o modo dela dormir, alguma atividade diária dela, se ela fizer uma pequena adaptação, ela já não vai sentir tanto desconforto. Então, a gente quer, inclusive, falar o motivo, né? Alguns desses desconfortos, o que que acontece na postura dela ali e o que ela pode fazer para mudar isso, né? Com certeza. Então, bom, vamos começar falando um pouco sobre, acho que as alterações básicas posturais que acontecem, né, no corpo Uhum. da gestante. Então, acho que a mais visível, que todo mundo consegue ver de longe, é a barriga, né? A barriga da mulher é a coisa que de longe você já consegue perceber. É a maior alteração, assim, aos olhos, né, dos outros e tal. Então, esse crescimento do útero, ele é um dos responsáveis pelas maiores alterações posturais, assim, né? Claro que tem também a ação de hormônios, como, por exemplo, a relaxina, pra gente que é fisioterapeuta, a gente fica muito atento a ela, assim. Mas Uhum. primeiro vamos falar desse aumento do tamanho do útero, né? Quando há esse aumento do tamanho, imagine, eu até trouxe minha pelve aqui para mostrar. Arrasa. Ó, aqui então, aqui pessoal, nós temos a nossa bacia, né? A nossa pelve. Aqui dentro ficam os órgãos pélvicos, né? Eles ficam posicionados aqui dentro. Então, mais na parte de trás o intestino, no meio fica o útero e aqui na frente ficaria a bexiga, né? E com o crescimento do útero, o útero vai crescendo aqui e ele vai se projetando para frente, né? Não sei se está dando para ver aqui direito, deixa eu ver mais para trás. Então, o útero ele vai crescendo e ele vai se projetando para frente. E com isso, o centro de gravidade, ali, a forma como a mulher se equilibra, quando a pessoa não está grávida, né, a pelve está posicionada assim. Agora imagine você tem um peso ali, né, crescendo ali na sua frente, para que você não se desequilibre, para que você não caia, a pelve ela faz assim, ó. Ela faz essa projeção. Então é justamente vem o peso para frente, o seu corpo ele se joga para trás, a pelve faz assim e você tem que compensar jogando o corpo para trás, né? E nessa jogada de corpo para trás para se equilibrar, né? Você acaba aumentando a sua lordose aqui, né? A lordose é a curvatura que a gente tem no finalzinho das nossas costas. Então, lá na parte baixa das costas, ali um pouquinho em cima do quadril, fica a nossa lombar. E na gestação, essa lombar ela fica mais acentuada, então essa curva aumenta, né? E por isso esse aumento da curvatura é um dos principais responsáveis pela dor lombar, né? Pela lombalgia, assim, que é uma das maiores queixas, né, das gestantes. Com certeza. E você veja, né? É muito legal você trazer a pelve para mostrar, porque daí fica mais visível que quando a gente fala, parece assim, nossa, mas como que essas alterações acontecem, né? Parece assim que nem existe isso, mas tem sim. E ali quando você mostrou a pelve e falou sobre como é a disposição dos órgãos, dá para ver como é tudo muito coladinho uma coisa na outra. Então não tem como se separar, né? Como Exatamente. o crescimento da tua barriga não afetar na lombar e como isso não afetar os órgãos que estão ali dentro do assoalho pélvico também, né? E dentro do abdômen. Uhum. E além, assim,
aí essa é uma das mudanças que eu disse que é responsável por essa dor da lombar, mas quando aumenta essa, tá, a coluna, né? Por exemplo, aqui tá a coluna, né? Se há um aumento da curvatura aqui, automaticamente a próxima curva de cima ela acaba se projetando de forma diferente também. Então tem a parte baixa ali das costas, ela fica com uma curva mais para dentro e você vai subindo ali na coluna para ter esse equilíbrio, né? Essa compensação, ela acaba fazendo uma curvatura mais para a parte de fora. E essa a parte da coluna é só uma das coisas, né? Mas essa alteração assim, de eixo acaba também, por exemplo, as pernas. As pernas, elas ficam, a parte do joelho ali, a mulher grávida, ela anda com eles mais estendidos. Então, até reparem, assim, quando vocês forem olhar uma mulher grávida, se você estiver grávida, a mulher, ela anda com as pernas mais estendidas, né? O joelho, ele fica mais estendidinho, assim, e a mulher anda com uma base mais alargada, né? Então, as pernas, elas vão andando, assim, meio que de forma mais alargada. Isso é uma alteração da postura também. E outra alteração na postura que é até engraçado, assim, eu já ouvi várias mulheres falando que durante a gestação elas perceberam que elas foram calçar um sapato, alguma coisa, e não serviu. Então elas falam, nossa, meu pé cresceu, né? Tá mais comprido. E é justamente uma das alterações posturais, né? Quando a mulher está grávida, aquela curvinha que a gente tem no nosso pé, né? O nosso pé normalmente tem aquele arco na parte de baixo, né? O arco plantar. E na mulher grávida, esse arco ele acaba se perdendo. O pé fica mais chato, né? Então, com esse pé mais chato, percebam, se ele tem um comprimento, né? Se ele tem um tamanho assim, ele ficou achatado aqui. A impressão que dá é que ele aumentou. É, exatamente isso. Então, essas alterações, assim, é legal que as mulheres saibam o que está acontecendo com o corpo delas, até para que não fique se gerando várias teorias e vários mitos, né? E várias histórias, assim, que acercam todo o período da gestação. É verdade. E você veja que interessante. Tudo começou lá na pelve, na coluna, e de repente já desceu lá para o pé, né? E já subiu lá para a torácica também, que é aqui na região das costelas, e pode vir para o pescoço, alterar até crânio, uma série de coisas também. E também tem que diferenciar isso, porque tudo que acontece em uma mulher talvez não aconteça na outra, né? Porque o tema seja o mesmo, o que nos torna únicas, na verdade, é a nossa vivência, né? O nosso estilo de vida. Então, tem mulheres que vão já iniciar na gestação com aqueles sintomas bem comuns de mal-estar, e outras talvez nem passem por isso, né? Outras, então, vão passar aquilo até o final e ainda juntando com todas essas mudanças de postura e tudo mais. Então, uma das coisas importantes também é que a mulher não coloque, assim, essa... Nada é regra, né? Não existe uma regra geral para todas, né? Exatamente. E também, como a gente já tem uma noção, assim, de que essas mudanças vão acontecer na gestação, são normais, também a gente tem que diferenciar daquelas que a mulher já tinha antes dela estar gestante, né? Então, vão ocorrer essa série de alterações na postura. E se a mulher já tinha alguns incômodos antes de estar grávida, pode ser que isso fique mais exacerbado ainda depois, né, que comece o crescimento do bebê, que ela comece a ganhar peso, né? Tudo isso Exatamente. E muitas mulheres, provavelmente, se você é uma pessoa, se você é uma mulher que já sofre de dor lombar, assim, se você já tem alguma dor na coluna, na gestação é muito mais provável que essa dor ela aumente, né? E se você, por exemplo, se você tem um estilo de vida, assim, que você já tenta, né, se alongar ali com uma certa frequência, se você é uma pessoa ativa, é possível que você passe por todas essas alterações e não sofra com isso.
né? Então, também é claro que falando assim, nossa, todas as alterações dá a impressão que, meu Deus do céu, né? Vou morrer de dor e, meu Deus, o que está acontecendo? Exato. Mas, por isso que é importante, a Bárbara sempre fala, né, da fisioterapia preventiva, né? Então, assim, por que que a gente vai esperar sentir a dor? Por que que a gente vai esperar, né, sofrer para lidar com isso? Se a gente pode prevenir muita coisa, né? Pois é. E o pior é que isso, agora, assim, entrando rapidinho nisso, acaba meio que sendo da nossa cultura fazer isso, né? É Independente do cultural. momento. É muito nosso só apagar incêndio, né? Só dar valor realmente quando aquilo começa a incomodar demais. E no caso das gestantes, isso também acontece. Às vezes no começo parece que é só um desconforto, né? Daqui a pouco vai passar, porque eu sei que todas essas alterações são normais, mas se ela já tinha aquilo antes de estar gestante, né? Em algum momento vai aumentar muito. E isso Uhum, não vai só incomodar ela no caso das dores, mas também vai dificultar uma série de atividades dela da rotina, mesmo em uhum. si. E é importante, sim, que a gente pense em prevenção e principalmente qualidade de vida para essas mães. Porque ao mesmo tempo que ela está bem, o bebê também vai se sentir bem. E é importante que depois que tudo isso passar, ela também se mantenha bem para cuidar do bebê, porque aí vem um monte de Sim. novas, assim, experiências, né? Primeiro era o crescimento do bebê na barriga e depois é ele nos braços e cuidando dele todo dia. Sim, isso é um ponto muito legal que você falou, assim, o pós, né? Uhum. Porque se você é uma pessoa que não é ativa, quando você tiver o neném, depois que você tiver o parto, você vai precisar estar forte para cuidar desse neném, né? Exatamente. Vai estar com ele no Exatamente. colo ali, vai estar com ele segurando, acho que 3, 4 quilos não é leve, mas fica, né, várias horas por dia. Você tem que estar forte, você tem que estar ativa. E passa assim muito rápido o tempo, na verdade. E perdi o que eu ia falar, já volto nesse assunto. A gente vai Ah, falando. lembrei. É que é importante a gente pensar nessa qualidade de vida a longo prazo, né? Não só ali em Uhum, si, em que você descobriu que você está grávida, mas que isso perdure para sempre. Na osteopatia também, isso, isso é o que a gente mais fala, na verdade. A osteopatia ela é indicada para gestante do começo ao fim, né? E muitas das que fazem, mesmo depois que já ganhou o neném, continuam indo porque se sentem muito bem, recebem o bem-estar. E depois acabam levando até o bebê, caso ele precise, né? De alguma ajuda para que ele fique melhor, às vezes com cólica e também aqueles pois refluxos é, que o tem bebê osteopatia para neném, né? E tudo. Até tem. osteopatia é um negócio muito legal. Hoje eu e a Bárbara a gente tinha conversado de manhã e a gente estava viajando, né? A gente começa umas discussões assim sobre o corpo humano e a gente começa a raciocinar. E ela estava me falando que existe até mobilidade no crânio, por exemplo. Então, existe osteopatia até para mobilidade de crânio, gente. Vocês, né? Quem que Uhum. imagina? Quase ninguém sabe disso. Então, para ver que Pois é. basicamente o nosso corpo todo ele tem movimento, né? O nosso corpo todo tem movimento e pode ser trabalhado. Às vezes Uhum. uma coisinha ali no crânio, alguma coisa, né? Alguma falta de mobilidade ou hiper pode refletir em outras coisas no corpo. Uma série de coisas. E, inclusive, você pensa, todas essas alterações de coluna na gestante, vai uma hora, pode chegar lá na cervical, né? Por uma postura, além das alterações para ela já ter uma postura ou algo do tipo, Uhum. as dores de cabeça. E daí, às vezes, o problema dessa dor de cabeça não tá só na cervical, tá no crânio também, né? Às vezes, olhar a musculatura também é super, super importante. No caso das gestantes, olha como, né, sofre tudo isso. E a gente não precisa pensar só nessa parte estrutural óssea, né? Mas e os músculos que estão ali em volta? Como que eles estão segurando? Sim,
Sim, é muito importante. Inclusive, imagine, o osso o nosso, é o esqueleto de tudo, né? A É, estrutura ali do nosso corpo. Mas existem os músculos, que a parte muscular é o que vai fazer os ossos se movimentarem. E além dos músculos, existe, tipo um tecido bem fininho que recobre toda a nossa musculatura. E o nome desse tecido é a fáscia, né? O nome desse tecido. E até a fáscia, que é quase algo que imperceptível, assim, se tiver, por exemplo, alguma cicatriz que não, né, algum corte que não cicatrizou muito bem, alguma aderência, vai ficar, esse tecido ele uhum, vai ficar meio que preso ali e isso vai influenciar no movimento também. exatamente. Então, vai desde de coisas, por exemplo, os ossos, algo mais estrutural, até um tecido assim fininho que pode interferir. E, Uhum. e você comentou da dor de cabeça ali, que às vezes é algo na cervical e você não sabe sentir aquela dor de cabeça sempre. E lembrando que quando a mulher está grávida, não é recomendado que ela fique tomando muito remédio, né? Então ela não pode ficar se entupindo de analgésico, por exemplo. Sim, Então, às vezes, muitas vezes, como nós temos essa cultura de só apagar o fogo, de não prevenir, a gente, isso. tá com uma dorzinha, toma um analgésico, tá desconfortável, toma um relaxante muscular. Só que a grávida vai ficar fazendo isso? Não dá pra ela Não, ficar se entupindo de remédio, né? isso. Exatamente. Aí a osteopatia entra como um remédio natural, assim, né? Um recurso natural para ajudar a regular tudo. E tem uma coisa muito interessante nessa parte do corte, da face que você falou. Inclusive, quando a mulher opta ou tem que fazer, né, o parto por cesárea, porque aquela cicatriz ali também, mesmo depois de anos, se ela não for bem tratada a mobilidade dela também, porque ali também acaba tendo um certo movimento, pode restringir também no movimento dela anos para frente ainda. Uhum, E aí começa exatamente. aquelas dores abdominais, altera mais um pouquinho a postura e às vezes não sabe o que que é, aí vai ver a cicatriz da cesárea também. Uhum. E até puxando agora para o lado da fisioterapia pélvica, do assoalho pélvico, como a gente falou aqui, tudo trabalha em conjunto, né? E essa Isso. questão da cesárea, imaginem assim, como se isso daqui fosse o nosso tórax, né? O nosso tronco ali. Aqui embaixo, o nosso assoalho pélvico, que fica lá no fundo da bacia. Aqui em cima, o músculo do diafragma, que é o músculo que é responsável pela nossa respiração, né? Então, quando a gente respira, ele vai para baixo, vai para cima, ele tem uma mobilidade, né? Então, diafragma aqui em cima, aqui embaixo o assoalho pélvico, e imaginem isso daqui como a musculatura do abdômen. Abdômen, a musculatura lombar ali das costas. E assim, dentro desse, né, o que tem aqui dentro desse recipiente ali, que seria o nosso corpo, existem pressões. Então, conforme, dependendo do jeito que a gente respira, essas pressões, elas andam aqui dentro, né, de certas formas, e se a gente não tiver com essa musculatura bem forte, se não tiver com uma respiração adequada em cima, se não tiver com o assoalho firme embaixo, e se tiver com alguma alteração na musculatura de abdômen, essas pressões elas vão se desordenar. Então, no caso da cesárea que você comentou, que é um corte ali na parte mais abdominal, esse corte, né, ele pode causar uma alteração nessa musculatura do abdômen, e daí essa alteração da musculatura do abdômen altera essas pressões que estão ali dentro e pode refletir no assoalho pélvico. Uhum. Então, muitas mulheres acham assim que tem a dúvida. Ai, será que o parto normal ele vai me deixar com uma incontinência urinária? Ai, será que a cesárea ela vai me proteger disso? Ou será que se eu tiver parto normal eu vou ter a bexiga caída e tudo mais?
E, na verdade, que a via de parto, né, se for um parto vaginal, se for um parto normal, ou a cesárea, não é o grande lance, não é isso que vai definir. Uhum. Porque as maiores sobrecargas são durante a gravidez mesmo. Então, as Uhum. alterações que acontecem durante a gravidez é que vão definir se esse assoalho vai estar protegido ou não, né? E é claro Exato. que a musculatura do assoalho pélvico ali, ela tem que ser trabalhada se for na cesárea e se for no parto normal, né? E, por exemplo, a cesárea, ela pode ter esse reflexo o corte, ele pode acabar gerando essas alterações ali na musculatura do abdômen, e também um parto normal, se a mulher não tiver com a musculatura trabalhada, pode acontecer assim, de ter uma laceração, e pode acontecer também, que não deveria, mas ainda acontece, pode acontecer dessa mulher sofrer uma episiotomia, que é Sim. o corte lá no períneo, né? Então, quando o, o bebê está nascendo, se essa musculatura não está bem trabalhada, ela pode lacerar, que é como se fosse um pequeno rasgo, assim, ou o médico pode optar por fazer uma episiotomia, que é um corte, assim, ó, na lateral aqui. Então, assim, das duas formas, você pode escolher a cesárea ou o parto normal. Das duas vias, nas duas escolhas, né, você vai ter que preparar o teu corpo. Você vai ter que preparar o teu corpo todo, vai ter que preparar o teu assoalho, né? Exatamente. Muito importante. E assim, é, claro que tem todas essas, né, essa série de alterações que são normais e também as que a mulher já tinha antes, mas também a gente tem que se atentar assim, a complicações que podem surgir, né? Então tentar evitar isso ao máximo para que vocês aproveitem esse momento, essa fase única que é a gestação, independente se é seu primeiro ou terceiro filho, cada um vai ser de uma forma diferente, mas que vocês estejam sempre se cuidando para ter essa qualidade de vida e passar isso da melhor forma possível, né? Esse é o objetivo Uhum, que nós, profissionais, queremos que todas tenham, mas é importante que isso surja primeiro de vocês também, né? Que vocês uhum. se informando e buscando formas de ajuda para passar isso, assim, aproveitando cada pedacinho, cada momentinho que deve ser super Sim. gostoso. E o corpo da mulher, ele sofre todas essas adaptações e ele se prepara, assim, naturalmente, de forma mágica para a saída do bebê, né? É incrível, né? Até uma da, das alterações, assim, que acontecem, que eu acho sensacional, o hormônio relaxina, que a gente tinha comentado no começo, ele deixa a pelve mais móvel. Então, Uhum. ela naturalmente, ela é mais rígida, assim, até para a gente ter uma estabilidade, mas unicamente no período da gestação, a mulher, ela sofre a ação desse hormônio, e ele deixa a pelve mais móvel justamente para se ajustar para a saída do bebê. Uhum. Então, É né, demais. é demais, é mágico. Muitas mulheres ficam tipo, nossa, mas meu Deus, como que vai sair, né? Um bebê assim, tão grande. Mas o corpo se adapta. O corpo, ele atende perfeitamente às necessidades, assim. E é Uhum. claro que podem acontecer as complicações e tudo mais, e é para isso que a gente está aqui, né? Nós, profissionais da saúde, nós estamos aqui para andar em conjunto com o trabalho que o corpo já está fazendo. Então, a Exato. gente está aqui para dar uma assistência para o corpo, né? Para Uhum. facilitar. Então, se a mulher tem desconfortos, a gente vai ajudar nesse desconforto, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o corpo por si só, ele vai trabalhar. Exatamente. E Pode terminar, pode terminar. E a mulher, ela tem que confiar, assim, no próprio corpo, não ficar escutando aquelas histórias negativas, assim, que, a tia, a vizinha, fulano contou que não sei quem teve uma complicação e tudo mais, e isso vai gerando um medo, né, na mulher. Isso acontece comigo, não sei o que lá.
Mas assim, evite escutar histórias negativas, tá? Confie no teu corpo, tenha pensamentos positivos com relação ao seu corpo. Confie nele assim, nós estamos aqui para ajudar, né? Para Com certeza. complicações e tudo mais, a gente está aqui para ajudar e seguir em frente na gestação. Porque o corpo ele tem essa capacidade de autocura, né? Ele sozinho ele Uhum, consegue muita coisa. Só que às vezes a compensação é tão grande que daí ele pede uma ajuda. E essa ajuda uhum, faz para escutar através dos sinais e sintomas, né? Então, assim, toda vez que sim. você tem um sintoma que você vê que aquilo está exacerbando, está aumentando, procure sim ajuda para que isso seja solucionado, né? A gente é o que dá o estímulo, mas quem cura de verdade é o próprio corpo. E assim, Uhum. o da fisioterapia pélvica também, nesse momento de preparo para o parto, de preparo da musculatura do assoalho, é essencial, né? Nossa, é essencial, essencial. Assim, independente da via de parto, o preparo do assoalho é essencial. A gente abriu a caixinha de perguntas e tem uma pergunta que é bem legal aqui, que é sobre as mudanças. Eu acho que a gente podia começar a responder, né, algumas das perguntas. Sim, O que você acha? pode ser. Então, eu vou começar com essa, que é justamente sobre as mudanças, né, no corpo da mulher. Tá. Que a pergunta foi quais são as mudanças mais comuns no corpo da mulher no período próximo ao parto? E é bem interessante, né, essa mulher, porque essa pergunta, porque muitas vezes vai chegando perto do parto, a mulher vai criando uma ansiedade maior e todas as Uhum. alterações, acho que elas meio que assustam, assim, né? Então eu vou falar de algumas alterações que acontecem perto do período ali. Uma das alterações que é legal, assim, é que durante toda a gravidez a mulher ela pode sentir um pouco de dificuldade na respiração. Só que quando está próximo do parto, ali a partir da 37 semanas, mais ou menos, quando o bebê ele se encaixa na pelve, né, ele vai descer Uhum. um pouco e a mulher vai sentir um alívio na respiração. Então, porque assim, quando o bebê está crescendo lá dentro, acaba tomando, né, um bom espaço ali dos órgãos que estão ali naturalmente. Então, no finalzinho, ali perto do parto, ela vai sentir um alívio na respiração, o que é muito legal, porque ela vai precisar ter uma respiração, né, adequada ali para o momento do parto, né? Outra coisa que pode acontecer também do momento do parto são as contrações de treinamento, né? Uhum. Então, assim, essas contrações de treinamento, elas normalmente não são dolorosas, como as contrações do momento do trabalho de parto mesmo. E elas são quase que imperceptíveis, assim, né? Essas contrações, o que é mais comum que a mulher sinta é um enrijecimento do abdômen. Então, sente, essa contração acontece, ela vai sentir que a barriga está mais durinha ali, né? Dura. Isso é uma coisa que acontece também próximo do momento do parto. Outra coisa que pode acontecer é o descolamento do tampão mucoso, né? Que tem lá no colo do útero. Ele normalmente ele pode acontecer no momento do parto, né? Ali já na hora, ou pode acontecer dias antes ou até uma semana antes. Uhum. Então acontece assim, às vezes com essas contrações, esse tampão ele vai se desprendendo do colo do útero e ele pode sair assim, o que você vai ver, a textura é como se fosse algo meio gelatinoso assim, né? Não, por exemplo, quando o líquido amniótico é mais líquido mesmo, né? Então seria parecido com o xixi. Uhum. Agora, o tampão ele tem um aspecto mais gelatinoso, assim, isso é normal também de acontecer. Outra coisa que é normal acontecer perto do parto é perda de peso. Então, algumas mulheres perdem um pouquinho de peso ali porque vai diminuir a retenção de líquido, né? Uhum. Durante todo o período da gestação, né, fica mais inchada e tudo mais. E quando está perto do parto, essa retenção diminui, ela pode acontecer de perder um pouquinho de peso.
Inverte tudo, né? É muita coisa que acontece. Outra pergunta legal também é... Eu não anotei a pergunta inteira aqui exatamente como ela perguntou, porque foi mais de uma pessoa que perguntou sobre isso, Uhum. mas é uma pergunta sobre escoliose na gestação. Se vai piorar, se a pessoa já tem escoliose. A pergunta foi se a pessoa já tem escoliose, se ela vai piorar na gestação, como que vai ser a dor, ou se a gestação vai causar escoliose, né? Uhum. Então, na verdade, a gestação ela não causa a escoliose, né? Essa é algo que vem desde a infância, na verdade, da pessoa. Mas o que se sabe é que se a mulher já ela tem uma escoliose leve ou moderada, isso não vai causar ainda mais desconforto quando ela estiver gestante. Se a escoliose dela já for aquela mais grave, em que os graus são mais elevados, aí provavelmente vai exacerbar os sintomas, sim. Para isso, se faz de novo necessário que ela previna isso, porque a dor lombar já vai ser algo muito presente, né, durante todos os 9 meses, e ainda com a escoliose pode piorar ou não. Então, para ela não ficar esperando que esses sintomas piorem, o ideal é que ela já busque a ajuda dos profissionais, né? A Bom, prevenção, né? é a prevenção de novo, né? É tudo nessa vida. E infelizmente eu não sei assim qual é o grau que essas mulheres têm de escoliose para e também sem avaliar não tem como eu prescrever um exercício assim que dê para todas fazer, mas eu acho que um meio assim de já melhorar isso seria que elas baixassem mesmo o teu e-book, né, com Aí, 10 ó, dicas de gestante, porque lá já vai ter 10 formas diferentes de você ajudar nesse momento. Porque a dor lombar, né, e mesmo exacerbada com a escoliose, tem meios de você diminuir ela mesmo com o posicionamento correto. Então, quando você for abaixar para pegar alguma coisa, ao você sentar, levantar, formas de você trabalhar na sua rotina em casa, com certeza isso já vai ajudar a diminuir um pouco. E o trabalho da osteopatia em cima da escoliose tem resultados muito efetivos mesmo, é muito bom. E eu sugiro que, se você tem e está sofrendo com isso, que você busque e experimente, né, a osteopatia com um profissional que seja certificado e que tenha experiência na área para te ajudar nesse momento. sim, aproveitar que você já tocou no assunto, né? Então, pessoal, tem um e-book que foi disponibilizado, tá no link ali na bio do meu Insta, com 10 dicas de posturas e formas de você fazer as suas atividades diárias ali, né? Com a melhor posição para dormir. Às vezes, se você fica muito tempo em pé, a melhor posição para você ficar em pé para não sentir dor lombar. Formas de segurar, às vezes vai no mercado segurar a sacola, então tá bem legal, tem várias dicas lá e tá disponibilizado gratuitamente, é só clicar e baixar ali, tá? Isso mesmo. E é, essas pequenas coisas já vão fazer super a diferença, né? Que nem só Uhum. dando com a pergunta. Como você falou da respiração, né? Porque o diafragma realmente ele aumenta a pressão dentro do abdômen e fica mais difícil de respirar. Além dessa parte da respiração, a gente sabe que tem alterações também que as mulheres sofrem no intestino, né? Em que fica com aquela constipação intestinal. Os próprios hormônios mesmo acabam fazendo isso com o intestino. E uma forma de melhorar isso, assim, bem prática, é trabalhando, sim, exercícios da respiração, porque aí você já vai matar dois em um, né? Em que você vai melhorar a sua capacidade respiratória e também o funcionamento desses órgãos abdominais, inclusive o intestino, porque o intestino é super importante, ele é o segundo cérebro do corpo. E lá começa Sim. muita coisa do nosso sistema imunológico. Então, se a mãe estiver bem com o sistema imunológico dela ali trabalhando mais certinho, isso vai fazer também com que o bebê esteja mais seguro, né, dentro do abdômen, para que depois ele acabe nascendo da melhor forma possível. Então, trabalhar exercícios respiratórios também é muito importante. Simples, não precisa ser nada muito elaborado, nem nada muito difícil,
já vai fazer a diferença nesse momento também. E só mais uma coisinha. Vai, à vontade. Eu estou dando dica, agora vamos dar essa também. Mulheres que já tinham, né, sintomas de gastrite, refluxo, antes de estar gestante, provavelmente isso também fique mais exacerbado depois, né? Com o crescimento do e todo o sistema gastroesofágico também vai ficar mais pressionado. Para o final lá do trimestre, né, as ginecologistas e obstetras já começam a indicar as mães que durmam sobre o lado esquerdo. Claro que isso ajuda no posicionamento na circulação sanguínea, mas também para quem tem sintomas de refluxo, vai ajudar. O estômago já está posicionado aqui no lado esquerdo. Então, quando você deita, a própria ação da gravidade não vai permitir que aqueles fluidos ácidos que vêm do estômago subam lá para o esôfago. Então, se você tiver em algum momento esses sintomas mais presentes, tenta testar isso, né? Deita lá, quando começar já deita sobre o lado esquerdo, fica uns 10 minutinhos ali, e aí vê se isso vai passando, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Essa questão da circulação é até legal, porque essa veia, né, que a gente tem, a veia cava inferior, ela é pressionada até pelo útero, sabia? Então, a forma com que o útero ele se posiciona, ele causa ali uma pressãozinha nessa veia, né? Então, quando muitas mulheres elas sofrem assim, de hipotensão na gravidez, e podem até desmaiar, assim. Então, a indicação, normalmente, o útero, quando a mulher está posicionada em pé, meio que jogando as costas para trás, assim, é onde o útero mais comprime essa veia. Então, o ideal, se você sentir, assim, que tá baixando a pressão, é ficar nessa posição do lado esquerdo para liberar o fluxo sanguíneo ali. É uma dica bem legal. Só tem benefício do lado esquerdo. Sim. Você tem sabe que horas são ali? Eu não tô, só pra gente organizar aqui as próximas perguntas. Eu não tô conseguindo ver a hora. Que horas são? 15h43. 43? Então dá tempo. Outra pergunta que eu recebi lá na caixinha, ela perguntou: você faz partos ou acompanha a gestante no parto, seja normal ou cesárea? Eu, na minha prática, assim, normalmente eu trabalho mais no período parto e pós-parto. Mas daí vai depender do que você combinar com o seu fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, ele pode ter A Patrícia respondeu ali o horário. Obrigada. Então, vai depender do que você entrar de acordo com o seu fisioterapeuta, né? A fisioterapia ela tem um trabalho bem legal na maternidade, na sala de parto, né? Tanto com relaxamento, mobilidade, pode ser usado também na dor lombar no momento do parto, treino de respiração para o período expulsivo e tudo mais. Mas isso deve ser acordado com a equipe que está te assistindo, né? Tem equipes que entra o fisioterapeuta junto e tem equipes que o fisioterapeuta não entra. Aí depende. Isso aí. Deixa eu ver. Outra pergunta por que sinto tanta dor lombar? Lombar é justamente, né, o que a gente estava falando. Todas essas alterações, acho que uma das partes que mais sofrem é justamente a lombar, né? Exatamente. E, assim, eu acho que outra me veio agora também, essa outra dica que pode ajudar a amenizar essa parte lombar, é que a gestante entre, né, já está em contato com a ginecologista obstetra, com a fisioterapia também, e realmente pergunte quais exercícios que ela pode fazer para ajudar. Sim. Nesse momento em casa, agora que a gente não está podendo, né, sair muito, assim, principalmente as gestantes, porque são do grupo de risco, fazer coisas mais leves em casa. Então, por exemplo, caminhada, né? Se você sair para caminhar aí dentro do seu prédio mesmo ou dentro do terreno da sua casa, com certeza já vai te ajudar.
Porque o movimento é vida. E se você ficar com essa dor lombar o tempo todo, né, sempre sentada ou mais deitada, vai piorar ainda mais. Então é importante que Sim. vocês façam qualquer movimento que ajude. A caminhada é o mais acessível de todos, assim, né? Vocês só vão precisar de um tênis e de um local plano para andar. Então, façam essa caminhada de 10 minutinhos, 5 minutinhos, vocês já vão se sentir De melhor depois. máscara. De máscara, cuidados, porque é diferente quando a gente fala assim, ai, mas eu já me movimento muito fazendo minhas atividades da rotina, mas não é a mesma coisa que quando você está realmente se dedicando a praticar um exercício, tá? Então façam esse teste também, é importante. E se vocês tiverem, né, a liberação da obstetra para fazer, vocês podem sim procurar instrutores, né, por exemplo, de Pilates ou de Yoga. Claro que adaptado ao que vocês, né, a sua gestação, com o que você pode ou não fazer, porque a gente sabe que tem movimentos que não pode fazer e alongar muito, assim, também, né? Mas procurem isso, tentem, né, que os instrutores vão em casa, claro que tomando todos os cuidados, mas não deixem de cuidar dessa parte de prática de exercício físico também. Sim. Nossa, movimento é tudo, assim. Sim. E uma pessoa que se movimenta é uma pessoa que tem liberdade, né? Uma grávida que é uma grávida ativa, é claro que casos e casos, é tudo conversado com o seu ginecologista, com o seu obstetra, Isso, né? exatamente. Mas assim, uma mulher, uma gestante que é ativa é uma gestante independente. Então, ela não precisa depender, às vezes, muitas vezes, da mãe, do parceiro, para fazer as coisas para ela. Se ela tem independência, se ela é uma pessoa ativa, ela mesma consegue fazer várias coisas. E o movimento vai ajudar muito. O movimento ele ajuda no fluxo sanguíneo, ele ajuda na mobilidade das articulações. Então, não fique com medo de se movimentar se estiver liberado, né? Com certeza. Pelo responsável, não fiquem com medo, não precisa ficar só sentada, deitada, não. Exatamente. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Deixa eu ver quem entrou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma galera assinando. Ah, Gi. Ah, eu vi, ela entrou. Legal, teve bastante gente que entrou, que permaneceu até o fim. Sim, a Gi é fisiopélvica também, gente. Excelente. É o Curitiba. físio que também atua nessa parte de estar presente lá na hora do parto, né? Uhum. Então, já fica uma indicação da Giovana também. Sim, a Giovana é uma amigona nossa, super indicada. Com certeza. A Carol, Eduarda mandou uns olhinhos ali. Maravilhosas, obrigada. A Espaço. Natália, no final, perguntou, já falou sobre a escoliose. Nath, nós já falamos, mas se quiser eu repito, já que você entrou agora. A parte da escoliose é que se essa mulher já tinha, se ela tem uma escoliose leve ou moderada, provavelmente isso não vai causar ainda dores lombar muito exacerbadas. Mas se ela já tiver aquele grau de escoliose que é mais grave, aí provavelmente vai aumentar sim as dores lombar. E infelizmente, como eu não sei qual é o grau da sua escoliose, se você tiver ou conhece alguém que tenha, não tem como prescrever exercício aqui que dê certo para você. Mas nós indicamos o e-book da Aline, que tem 10 dicas lá super valiosas, simples e muito práticas para você colocar em prática agora, porque o importante é que você continue em movimento e principalmente cuidando da sua postura, né? E se você mesmo assim ainda queira buscar a ajuda de um profissional, a gente indica que você vá e procure sim, se quiser pode experimentar a osteopatia, porque ela tem resultados muito bons no tratamento da escoliose e com certeza vai te ajudar.
Sim, osteopatia é mágico. Ó, Patrícia Neves comentou também. Ela falou ainda, mas sinto dor na torácica e na escápula. Pois é, porque provavelmente é ali a curva mais acentuada da sua escoliose, né? E como a gente falou, o corpo, como ele não funciona só de uma maneira, cada parte depende da outra para funcionar bem, o próprio corpo já compensou também lá na sua escápula, né? E acaba causando ainda mais dores. Então, o ideal sim é fazer uma avaliação para ver a melhor forma de te ajudar com isso, tá? A Ó, Patrícia vai fazer uma pergunta, mas tá passando é, rápido. ela, eu que tô controlando ali os comentários? Não, ela parou. Ah, tá. Gente, eu não sei mexer direito aqui nos comentários. Mas, ó, a Patrícia, ela perguntou se é contraindicado eletro para melhora de dor lombar. Não, não, Patrícia, tem a corrente TENS, que é bastante usada na dor lombar para gestante. Ela perguntou também aqui, Patrícia, na verdade, desde o início você já pode procurar atendimento, porque assim, muito do início do atendimento é informação. Então, é Isso, dando as informações, ensinando como que acontece, ensinando anatomia, porque para a gente ter um trabalho mais efetivo, assim, de exercícios, a mulher ela tem que ter consciência do corpo. Então, primeiro a gente tem que fazer a pessoa entender como que funciona o corpo. uhum, Então, nesse período ali do primeiro trimestre, ela já pode procurar, seria um trabalho mais de informação, assim, de conscientização, e após os 3 meses, daí poderia ser iniciado já exercícios mais ativos, né? De fato. Mas exato. desde o início, inclusive no início, até nesse período mais de informações, é até bacana, assim, que a pessoa que está do teu lado, o teu marido, né, o teu parceiro, a tua parceira, que a pessoa acompanhe nesse período de informações, porque é legal que o casal, né, saiba, é legal que a pessoa que está ali do teu lado entenda também as mudanças que vão acontecer no seu corpo. Exatamente, isso é muito importante, né? Tem que ter a participação dos dois. Até porque a mulher já está passando por uma série de alterações, de mudanças, e, e se tiver a ajuda, né, de quem convive com ela, com certeza facilita muita coisa. Uhum. Os dois Que participarem hora- desse momento. Claro que é a mulher que passa por tudo isso, assim, né, mais particular, mas o homem, né, o parceiro ou a parceira também pode participar 100% de tudo, e o ideal é que esteja. Sim, até porque, gente, antes de eu falar, deixa eu ver que horas são, porque eu não quero ultrapassar de 1 hora para não perder para 15 conseguir salvar. amiga. 54? Ah! Vou falar só a última coisinha rapidinho, não vou conseguir me aprofundar muito, mas nesse lance da pessoa que está do teu lado, ele te acompanhar, é muito legal porque a mulher, há alterações também na resposta sexual da grávida. Uhum. E isso pode ser algo assim que pode balançar muito um relacionamento, pode balançar muito um casamento. Às vezes tem alterações a Patrícia ali, 1554. Tem alterações assim que acontecem, por exemplo, diminuição de libido em certos períodos e tudo mais, que às vezes a pessoa do que está do teu lado ela não entende. Às vezes acha que você não tá mais com vontade, que você não gosta mais dele. E na verdade é uma coisa hormonal, assim. É, Então, e quando o casal ele sabe das mudanças que estão acontecendo no corpo, eles vão saber lidar melhor com isso. Né? Sabe exato, que é uma fase, que é uma questão de ação hormonal e que assim que passar aquele período vai voltar ao normal. Né? E exato. toda a questão de imagem corporal também. Então, é muito legal que tenha esse acompanhamento para que vocês entendam principalmente as alterações de resposta sexual, Uhum. Isso aí, né? muito. A Patrícia pode sempre para avisar a gente
os horários. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, pessoal, que entrou na live, que participou. Quero agradecer também pelas perguntas que mandaram, né, na caixinha. Quero agradecer a Bárbara por ter aceitado fazer essa live comigo, né? A gente já sempre conversa, assim, fora, a gente sempre tem algumas discussões legais e é legal trazer isso para a internet, né, de vez em quando. Com certeza, informação é tudo nessa vida e não custa passar, né? Sempre que for para agregar, a gente vai estar fazendo o Sim. nosso máximo aqui para ajudar vocês. E eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar participando aqui junto com você. Ah, Espero que a gente continue fazendo mais ainda, né? Trazendo mais ajuda sim. mulheres aqui. Sim, e última coisa, a Bárbara também, ela tem um enfoque com mulher, com público feminino, para mulheres que não para mulheres atletas, para mulheres que não estão grávidas também. Então, pessoal de Curitiba, mulherada aí, não precisa estar grávida para falar com a Bárbara. E recomendadíssimo, porque ela é uma fisioterapeuta maravilhosa, tá, Muito gente? obrigada. E E mesmo eu as vou. atletas que praticam atividade física, né? Um dia queiram engravidar, com certeza. A Aline também super indicada aí pelo trabalho excelente e muito humanizado que ela Então. faz, com certeza. A gente tenta. Ó, vou desligar aqui porque já recebi o aviso aqui de que tá restando, depois não consigo salvar. Tá bom. Então, Obrigada, tchau, gente. gente. Tchau, Bia. Obrigada, gente. Tchau, tchau.